Hoje é domingo de Oscar, vulgo o melhor dia do planeta, da história deste mundo para ser brasileiro. E eu adotei aqui essa skin clima de carnaval, mais clima de Copa do Mundo, para falar dos outros 9 indicados a melhor filme. Quando eu digo os outros 9, é os outros além de Emília Pérez, que foi o único vídeo que eu gravei, infelizmente, tá aí no feed. E eu vou dividir esse post em 2 partes para publicar junto com os meus palpites e preferidos nas legendas do post. Alguém vai ver antes da cerimônia? Provavelmente não. Alguém vai ver depois também? Não sei. Mas pelo menos fica aí registrado. Então eu vou começar de trás para frente em relação à ordem que eu vi os filmes, que aí ainda estou aqui, vai ficar por último. E eu vou começar falando de Nickel Boys, que eu vi ontem há poucas horas e já se tornou um dos meus favoritos, entre os indicados mesmo. E eu só vi ontem porque ele estreou diretamente no Prime Video. Eu tentei priorizar assistir todos os que eu podia no cinema, mas ele não estreou no cinema, o que já vou começar aí com esta reclamação, que é um crime, porque é muito um filme para se ver no cinema, porque ele é um filme muito bonito, muito inventivo. Eu acho que formalmente é o filme mais inventivo entre todos os indicados. E também queria registrar uma outra reclamação. Na verdade, eu vou registrar umas 10 reclamações sobre esse filme, mas ele não estar indicado à fotografia. A forma de filmar dele é em primeira pessoa, o famoso POV da galerinha de TikTok. Ele é todo filmado em POV, na perspectiva dos 2 personagens principais, mas principalmente do protagonista. E isso por si só já torna o filme muito diferente dos outros que estão aí, porque os outros, por mais todos os méritos que eles têm, mas eles são um pouco mais formais, por assim se dizer. Isso dele ter adotado a perspectiva ficou, além de ter deixado o filme muito interessante, você ficar vendo, porque cada cena é muito diferente da maneira como a gente vê os filmes, os outros indicados. Mas além disso, eu acho que adotar a perspectiva da câmera, né, colocar o protagonista, o personagem no lugar da câmera, faz o que o cinema deveria fazer com a gente em todos os filmes, sabe? Que facilita isso de se colocar no lugar do outro. Ele tem uma história muito bonita, muito triste, muito difícil. Isso por si só já me sensibiliza, mas isso de ter colocado no ponto de vista me imergiu ainda mais. E aí um outro ponto de vista da fotografia, da direção também, que eu achei brilhante. Inclusive, na direção, eu substituiria o diretor do próximo filme facilmente pelo Ramel Ross, que ele é maravilhoso. Mas ele também trabalha uma sobreposição de reflexos ali que eu acho que deixa, de novo, ainda mais sensível, muito bonito, porque a gente está falando desses meninos que um entende a dor do outro, do que é ser negro nos Estados Unidos nos anos 60 e pré-anos 60. E trabalhar isso só visualmente, só através de reflexos, é muito bonito, é lindo demais, assim. E como ele está indicado a roteiro também acho super merecido, porque como as coisas vão aparecendo aos poucos, também eu acho que foi montado assim, o roteiro de uma maneira muito brilhante. É um roteiro que está constantemente te surpreendendo, que faz você conseguir entendendo a história bem aos poucos e digerindo isso, e ele poderia facilmente ser apelativo para aquela tristeza excessiva, e ele não é. Inclusive, eu acho que ele tem uma coisa muito em comum com Ainda Estou Aqui, que eu acho que o Emicida postou um post muito bonito falando sobre Ainda Estou Aqui, que é sobre as formas de se enfrentar o inferno. E que uma das formas de se enfrentar o inferno é achar quem são os seus aliados, né? Quem está aqui, o que não é inferno naquele inferno que você está vivendo. E Ainda Estou Aqui é muito isso, e esse filme também é muito isso, assim. Ele não é só triste, ele é muito bonito, ele é muito sensível, de verdade, é um dos meus favoritos. Falando em indicações também, os 3 atores estão muito bens, mas eu realmente acho que eu indicaria o Brandon, que é o que faz o Tanner, na categoria de ator coadjuvante, que eu acho ele inclusive melhor que o Kieran Culkin, que vai ganhar. E o próximo filme também se passa nos anos 60, também estreou essa semana, mas aí estreou no cinema, que é um completo desconhecido, que é a cinebiografia aí do Bob Dylan, que eu gostei, mas com muitas ressalvas, não gostei tanto assim não. Mas é um filme gostoso de assistir, né? O que já é diferente de muitos filmes, às vezes indicado ao Oscar, né? Que é difícil, né? Assistir. Pra mim, o ponto alto deles é o elenco, são os atores mesmo. Eu gosto muito do Timothée Chalamet, sempre gostei. Quando eu vi ele não Me Chame Pelo Seu Nome, eu falei, gente, esse menino é brilhante. Me incomoda um pouco, porque eu acho que ele é um pouco typecasting do menino blasé, sabe? E então, o papel do Bob Dylan é perfeito pra ele. Gostaria de ver ele em outros papéis. Faz um tempo que ele não faz, que eu não vejo um filme dele que não é o do menino blasé.
Quer dizer, tem o Duna aí, que ele não é tão blasé, mas ainda assim eu acho que tem uma pitadinha Chalamet, eu não me importo ali. Mas eu gosto muito dele, assim, e ele combinou, realmente ele combinou demais com o papel do Bob Dylan. Ele é um dos favoritos aí pra ganhar, provavelmente vai ser o Adrien Brody, mas se não for o Adrien Brody, provavelmente ser ele. E qualquer um dos dois que ganhar, eu acho que vai ser merecido, porque realmente eles estão muito bem, e o Timothée vai entender também como é um prêmio pela curta, mas já brilhante carreira dele. A Mônica Barbaro, que está indicada como a Joan Baez. Eu fui assistir com pouca expectativa, achei que eu não ia gostar do filme. Então eu achei que eu ia achar do tipo, ai, pra que essa indicação? E eu juro, em 30 segundos dela em cena, eu entendi. Eu falei, caralho, essa menina é foda. Foda mesmo. Super, super merecido. Eu gosto muito de canto, então tanto o Chalamet quanto ela, assim, o que eu gosto muito é o quanto há de atuação na voz deles, assim, quando eu falo na voz, não só no quanto eles tornaram parecidas ou não com o das pessoas, né, que eles estão retratando, mas como tem de emoção ali, o quanto eles se entregam e você ouve e sente isso na voz deles. E o Edward Norton também, eu acho que o Edward Norton também tá brilhante, assim. Primeira vez que eu vejo ele fazer um tiozinho, que dá vontade de abraçar. Porque normalmente ele faz uns caras bem sacana, né? E ele também tá excelente. Até a Ellie Fanning, que não tá indicado, né? Dos 4 principais. Mas também gostei demais dela. Eu acho que é interessante que o filme se chama Um Completo Desconhecido e, spoiler, no final do filme o Bob Dylan continua um completo desconhecido pra mim. Isso é interessante, porque eu acho que tem sempre essa coisa em torno do Bob Dylan de que talvez nem ele mesmo saiba quem ele é, mas ao mesmo tempo eu acho que isso torna o filme um pouco superficial. A gente nunca se aprofunda mesmo no personagem, não entende as motivações, eu acho que isso torna muito difícil criar uma conexão, sabe? Acho que ficou muito no superficial, são um amontoado de cenas, de fatos que aconteceram na vida do Bob Dylan, mas sem muito entrar em realmente o que aquilo significou pra ele, e mesmo pra música, eu acho que da forma como foi colocada ali, como aquele amontoado de fato, por mais que tenha se focado num período específico da carreira dele, ainda assim, eu acho que não dizem muito nada. Honestamente, não tem nenhum ponto na direção que eu fale, nossa, que direção brilhante do James Mangold, não. Mesmo assim, eu não sou tão fã assim dele também não, assim, no geral. Mas nesse filme também, não, assim, tipo, gente, tem flare demais, inclusive, aquela luz estourando na câmera, meio nervoso o tempo todo. Então, assim, não sei se foi incompetência minha de identificar esses pontos, mas se for e a culpa é minha, então eu coloco quem eu quiser, vou colocar no filme. Mas eu trocaria facilmente o James Mangold ali pelo Ramel Ross ou até pelo Walter Salles mesmo, achei essa indicação meio... E mesmo o roteiro, assim, eu acho que tá muito na fala, eu acho bem convencional, como eu falei, eu acho que são pontos superficiais, vários acontecimentos da vida dele que não me permitem conhecer profundamente esse personagem, não me permitem me identificar com esse personagem, então duas indicações que eu faria não precisa. E é aqui um ponto sobre como as mulheres são bem acessório nesse filme, cara, por mais que ele tente dar ali uma importância muito ali pro papel da Sylvie, ainda assim, tipo, cara, você colocar a Joan Baez como acessória do Bob Dylan, como se, sei lá, parece que ela existiu pra impulsionar a carreira do Bob Dylan, né? Tipo, vai se foder, é a Joan Baez, sabe? Ela é melhor que o Bob Dylan, isso não tá aberto a discussões. E aí vamos de Um Completo Desconhecido, que eu falei que é um filme gostoso de assistir, para O Brutalista, 3 horas e meia. Sim, sendo bem sincera, eu fui assim, esperando ser torturada por 3 horas e meia. Eu falei, cara, é 3 horas e meia, sabe? A gente se distrai muito facilmente hoje, não faz mais isso não. É muito tempo de filme. Não foi tão tortura assim. Não foi tortura, na verdade. Foi um filme que foi ok, o tempo passou assistindo. Mas, nossa, ele super podia ter 1 hora no mínimo aí a menos, né, querida? Faltou muito foco pra você, mas muito, muito foco mesmo. Sim, mas primeiro eu queria elogiar até intervalo em filme longo, tá? Deveria ser padrão isso. Mas a primeira parte ali até o intervalo eu gosto bastante, inclusive. Eu acho que ela ali cumpre a ideia de construir esse épico, né? Eu gosto de como trata nessa primeira parte dessa América construída por imigrantes, mas que despreza esses mesmos imigrantes, assim, como ela trata esses imigrantes que a construíram, né, de certa forma.
Então, eu acho que na primeira parte isso é feito muito bem, ali na introdução do personagem, nos primeiros anos dele nos Estados Unidos, né, no quanto ele luta ali pra se reencontrar na sua arte. O problema é que na segunda parte parece que aí desanda tudo, porque daí o querido tinha aberto várias pontas na primeira parte, e aí ele tinha muitas pontas pra amarrar e no final das contas não amarra nenhuma. Tem muito tema, muita coisa ali que acontece que não precisava, que ele poderia ter poupado pra contar a história que ele queria contar. Mas aí, principalmente, o filme se chama O Brutalista, porque ele é sobre um arquiteto brutalista. E é falado no filme, em vários momentos, do quanto esse homem coloca ele mesmo em sua arte. E aí, o que vemos sobre a sua arte? Nada! A impressão que dá é que é o seguinte, ele fala, pô, legal, esse personagem tem um vício de heroína, né? Vou escrever aqui umas cenas dele sobre o vício de heroína. Pô, a mulher dele podia ter uma doença, né? E podia ser difícil ela se reconectar com ele depois de tanto tempo separado. Vou escrever aqui sobre isso. Ah, e tem uma sobrinha, que ela vai ter um problema que ela não fala, depois ela vai querer voltar pra Israel pra voltar às suas origens, né? Pra gente falar dessas origens, tá? Deixa eu escrever um pouco sobre isso aqui. Ah, o personagem coadjuvante também tem uma questão muito forte com a mãe dele. Vou escrever. Enfim, ele quis escrever 100 histórias paralelas, aí parece que ele foi filmando no final e falou, putz, o brutalismo, cara, esqueci dessa parte. Deixa eu gravar um epílogo aqui depois de 3h30, no qual tudo que eu queria falar vai ser dito, mesmo, dito, falado, ali em 10 minutos no epílogo. Então é isso, Bradley Colbert, se seu filme tivesse 2 horas ali, 2h30, vai, eu teria gostado, talvez, do seu filme, dependendo das suas escolhas, mas cadê o brutalismo, né, querido? O Adrien Brody, eu acho que ele tá muito bem, eu gosto muito do Adrien Brody mesmo, acho que ele coloca tanto dele nas expressões faciais, assim, um ator que sempre gostei muito. E o Guy Pearce também, sempre gostei muito do Guy Pearce, aqui acho que ele tá super bem, mas acho que tá longe de ser o melhor coadjuvante do ano. A Felicity Jones, desculpa, eu não concordo com essa indicação aí não, acho super Oscar bait, acho super, eu quero muito essa indicação, eu vou ser a coisa mais dramática do mundo neste papel. Um pouco exagerada, de um jeito over demais, querida, passou um pouquinho do ponto. A Nora. Vou falar sobre a Nora, não sobre o genro. Desculpa. Eu teria gostado muito. Eu gosto muito, mas eu gostaria muito mais se não fosse um filme que me ofendesse um pouco enquanto mulher. Um pouco não, talvez muito. Eu gosto muito de filmes sobre o sonho americano, como é o caso desse. Assim, é um tema que eu gosto demais de como quando denunciam como isso é uma farsa, assim, essa ideia de que você vai pra América, a sua vida vai prosperar. É uma farsa, um conto de fadas mentiroso. E, cara, eu acho brilhante, maravilhoso a maneira como o Sean Baker colocou isso como um conto de fadas que, na verdade, é um pesadelo mesmo. Assim, literalmente um conto de fadas no início, né? Toda a questão ali de Cinderela, e aí da metade pra frente a gente vai vendo esse conto da Cinderela se desfazendo, né? Se revirando. E como ele trabalha isso de novo, o que deu no branch de fotografia esse ano? Porque tinha tanto filme melhor que Emília Pérez, aquela coisa feia, horrorosa, pra ser indicada em fotografia, e a Nora é um deles, né? Então, como ele trabalha o azul e o vermelho, né, que é uma coisa que acho que, né, já foi falada bastante, né, mostrado o quanto sempre tem ali os tons de azul e vermelho, né, as cores da América retratadas no filme, mas também o brilho, assim, eu gosto até a coisa do brilho no cabelo dela, assim, achei um detalhe de produção genial, assim, o quanto o brilho vai se perdendo ao longo do filme. Gosto muito dela, a Mickey Madison, não conhecia, e eu achei nasce uma estrela ali. Ela é uma personagem divertida, carismática, acho que é muito fácil a gente julgar ela, né, e ela dá uma humanidade, assim, que a gente não julga a personagem, assim, a gente sente as dores dela e eu senti muita empatia por ela o filme inteiro. Achei ela maravilhosa, mesmo. Mas o que me incomoda no filme é o tom de comédia. Onde ele coloca a comédia ali. Cara, esse filme seria tão precioso se ele fosse um drama com apenas algumas poucas pitadas ali de comédia, mas a cena, aí eu tenho, não sei se tem spoiler, enfim, foda-se. A cena na qual ela está sendo amarrada com um cabo de telefone, violentada por 3 homens diferentes, né, 4, se você contar ali todos os filmes, na verdade, todos os homens do filme que violentam ela. E é dado um tom engraçado para aquela cena.
os personagens ficam fazendo piadinha, as pessoas em volta no cinema rindo, me deixando nervosa com aquilo. Tem uma mulher sendo violentada. Qual que é a graça? Por que isso deveria ter graça? Porque você está tentando fazer as pessoas rirem nesse momento. Não há nenhuma justificativa para achar graça em violência contra a mulher. Então, essa cena, pra mim, ela enfraquece demais o filme. Ela dura ali, parece que pra mim ela durou horas de incômodo. De por que as pessoas estão rindo, por que ele quis fazer as pessoas rirem neste momento, cara. Você vê claramente, tipo, homem fazendo omisse, sabe? Cena que você desconstrói contra Cinderela, o sonho americano, sabe? Por quê? Como você não vê problema em querer tanta risada com aquela mulher sendo absurdamente violentada? Eu achei aquilo desrespeitoso com a personagem, comigo, enquanto espectadora. Eu não consigo conceber, eu não consigo entender que isso passou por mão de outras mulheres e elas não conseguiram perceber isso. Então, só uma cena enfraquece o filme pra mim, sim, porque é uma cena muito importante. E o problema não é ela ser violenta, o filme inteiro é violento com ela. É um país violento né, com as mulheres. Então, não seria esse o problema, não seria a cena ser violenta, é a graça nessa violência que me incomoda muito, assim, a ponto de enfraquecer muito o filme pra mim. Ainda assim, é um filme que eu gosto demais, mas, cara, não dá. Aquela cena, ela me desconectou com o resto, sabe? Eu passei a ter raiva no filme depois, assistindo. Então, foi um pouco decepcionante, isso, né? Apesar de, sim, tem muitos méritos no filme. Eu falei já da Mickey Madison, o Yura, assim, eu gosto, mas eu não entendi o hype, não. Na lista dos coadjuvantes, eu acho que ele seria a minha última opção. Essa é a segunda parte, estou falando dos indicados ao Oscar. Eu já tinha gravado um vídeo de Emília Pérez, eu já publiquei agora um outro sobre os 4 mais recentes que eu vi. E agora eu vou falar sobre os 5 que eu vi há mais tempo. Então são filmes que eu não lembro tantos detalhes assim, porque minha memória é péssima e porque eu não tenho feito anotações dos filmes que eu tenho visto. Então, tentar lembrar o máximo que der. Conclave. Eu sou Fleabag, né? Eu amo um padre, né, gente? Mas de verdade, assim, eu fui muito surpreendida com o filme. Eu esperava um filme chato, sendo sincera. E eu gostei demais, assim. É um filme sobre o poder, mas sobre o que abala as estruturas de poder. E gosto de, assim, existem diversas formas de poder. Ele mistura vários ali, né? O poder da instituição religiosa, o poder dos homens, o masculino. Mas principalmente ali, uma coisa que me pega muito é o quanto a mulher ameaça. Aqui eu vou dar muito spoiler se eu falar, mas eu vou só falar que tem uma parte que um útero ali é mencionado. Eu acho que isso diz demais, assim, do quanto poucas coisas abalam o poder dos homens quanto o medo de um útero. Normalmente não gosto quando tá muito tudo na fala, e ali eu acho que é muito tudo na fala, mas são diálogos primorosos. Eu acho compreensível que seja muito na fala, porque a gente está falando de eleição, a gente está falando dessa coisa do convencimento ali, e realmente os diálogos são primorosos, e não é só isso também, né? Eu acho que a maneira como ele vai construindo, né? O roteiro vai construindo essa relação entre os personagens, vai mostrando um pouco ali os bastidores do poder, é muito bem construído também. Mas também eu acho que um outro ponto que sustenta muito isso de muita coisa na fala é o elenco, né? Que é realmente maravilhoso. Ele ganhou o SEG de melhor elenco, o que coloca ele com uma certa chance de ganhar o Oscar de melhor filme, sim. E acho que foi super merecido. O elenco todo é maravilhoso, assim. Os coadjuvantes, o Stanley Tucci, né? Eu esqueci o nome dos outros atores coadjuvantes, homens, desculpa. Mas a Isabella Rossellini, maravilhosa, a melhor Nepo Baby do mundo, junto com o Fernando Torres. E o Ralph Fiennes, assim, eu acho que... Eu não sei, acho que era a minha torcida pra ganhar, por mais que eu também gosto muito do Brody, gosto muito de Chalamet. Mas eu coloco essa coisa do... Gente, mas e o conjunto da obra, que até hoje o homem não ganhou uma? E ele tá bem demais, assim. Ele segura muito o filme com os discursos dele, enquanto ele vai se decepcionando ali com esse jogo, aos poucos. Eu gosto demais. E eu falei que é tudo no texto, assim, né, nessa construção assim, do roteiro, mas na verdade a fotografia também diz muito, de novo. Mais uma fotografia que merecia mais que Emília Pérez, assim, maravilhosa, primorosa, a claustrofobia que cria ali. Eu gosto muito daquela cena do atentado, né, e do momento que ele acontece, do visual que ele causa. Gosto demais também.
Então, Conclave é um dos meus favoritos ali. Já faz um tempo que eu assisti, então eu não lembro de tantos detalhes como dos outros, mas ele ganhou meu coração demais quando eu assisti. Wicked. Vocês sabem que é um musical, né? Não Emília Pérez, claro, mas este é o musical que merecia estar indicado. Eu tenho uma relação muito pessoal com o Mágico de Oz, assim, é um filme muito importante na minha infância. Eu assistia diversas vezes, era tipo um dos meus filmes de Natal, que eu assistia muito no Natal com a minha avó. Então me traz muitas memórias afetivas. Eu não conhecia o musical, né, da Broadway, Wicked, não conhecia outras versões de Wicked. E gostei demais de como esses personagens são desenvolvidos, do mundo que ele cria ali, desse mundo que ele recria, né, desse mundo de Oz ali. E o Jon Chu, ele ganhou o prêmio de diretor no Critics' Choice, que todo mundo ficou meio tipo, o quê? What the fuck? Mas, honestamente, eu achei ele um excelente diretor nesse filme. De novo, o quanto ele recria este mundo, né, que é uma pressão muito grande ali, né, um filme adorado por muita gente. Eu acho que os diretores têm esquecido do quanto é importante que as pessoas têm que cantar bem, né, no musical. Então, que bom que o Jon Chu não esqueceu isso. Ele contratou apenas duas das maiores, assim. A Cynthia Erivo eu conheci no Harriet, que é um filme horrível, mas ela segura o filme ali muito bem. E a música do Harriet eu amo, e a voz dela eu amo, sou apaixonada com a voz dela. E a Ariana, sou fãzíssima, e esse perfil é super defensor da indicação ao Oscar de Ariana Grande, porque sim, é um personagem extremamente antipática, um personagem que você tinha tudo pra detestar ela, e é humor, né? Eu acho muito mais difícil fazer humor do que drama, honestamente, assim, prender pelo humor. E ela prende muito bem, ela é engraçada demais, ela cria uma personagem que é carismática, mesmo sendo antipática pra cacete, é maravilhoso, ela tá incrível. E honestamente, assim, mesmo que fosse um filme ultra superficial, eu ia amar, porque ele é deslumbrante e as músicas são maravilhosas, enfim. Mas não é, assim, eu gosto muito, porque, como eu falei, eu não conhecia bem o universo do Wicked ainda, e a gente tá falando de uma personagem que originalmente foi construída como vilã, e aqui ela é a mocinha. A gente conhece ela, a gente conhece o lado humano, a gente vê o que fez Breaking Bad, de Cynthia Erivo, e ela constrói isso muito bem, né? A relação das duas, né, constrói isso muito bem, a forma como é filmado. E ao contrário, a bruxa, que é a bruxa boazinha, a gente acha um saco, uma menina antipática, insuportável, e que ainda assim a gente sente muito carisma com ela. Então, é uma relação muito bonita. Uma história gostosa, envolvente, divertida de assistir. É bom um filme entretenimento que realmente diverte a gente de verdade, sabe? Isso faz falta. Duna, eu detesto. O primeiro Duna. Eu detesto, assim, eu adoro o Villeneuve. E a hora que eu vi, eu falei, por que me submetestes a esta tortura que é Duna? Eu acho um filme chato, eu acho um filme arrastado. É um filme que eu não me conectei minimamente com ele, achei uma história insuportável. Eu detesto o primeiro Duna. Então, minha expectativa para assistir o segundo foi que inferno, eu vou ter que assistir este demônio de filme de novo. E aí eu gostei, né? O bom da gente jogar a expectativa lá no chão é que é uma pequena coisinha, né? A gente já gosta. Então, assim, eu gostei, assim, eu continuo... Não é uma história que me prende, não é o meu estilo mesmo de filme. Então, eu gostei, mas pra mim é só mais um filme que eu vou esquecer passando esse Oscar. Então, o primeiro, assim, ele é visualmente deslumbrante? Sim, mas ele não me diz nada, nada. Ele é uma história chata de se assistir. Esse, eu acho que ele já diz mais coisa ali, sabe? Eu acho que ele já soube construir uma história que realmente prende mais o público, né? A jornada do herói que é construída aí nesse segundo, eu acho muito melhor do como é construída na primeira e do como ele trata ali vários outros temas subjacentes, né? Tipo o fanatismo, as relações de poder, né? Também que já foi falada em outros filmes. Acho que é um filme que sabe manter a atenção e visualmente eu acho ele ainda mais deslumbrante que o primeiro. Tem umas cenas que é tipo aquela parte que é toda em preto e branco, por exemplo. Sim, tem vários momentos que você fala, cara, é um quadro mesmo, dá vontade de enquadrar essa cena de tão bonita, puta que pariu. Gosto muito dos atores, né, gosto da Rebecca e o Chalamet também, mas não é a melhor atuação do Chalamet do ano, assim, realmente acho que o Um Completo Desconhecido é mais, mas acho que ele tá muito bem. Coisa que eu achei
que me impressionou bastante no Duna foi o Austin Butler, assim, é um vilão muito macabro, assim, ele é muito assustador. E aí, sim, claro, acho que o visual, né, a fotografia contribui muito pra isso, mas há uma fisicalidade dele ali, sei, expressões faciais, o jeito que ele se move, o jeito que ele olha pra você, que a maquiagem também, mas não é só isso, é o ponto lá do ator ali que eu achei impressionante, assim. De novo, talvez substituiria algum dos coadjuvantes pelo Austin Butler, viu? Honestamente. Mas assim, gosto de Duna porque esperava zero, esperava que eu ia ser torturada, assim como Brutalista, e eu não fui. Foi um filme que me manteve ali na tensão, me entreteu por um tempo. Esquecível, mas ok. E aí eu guardei pro final os meus dois favoritos, mas também foram os dois que eu assisti há mais tempo. E honestamente tem uma coisa que é assim, real. É muito mais fácil pra mim falar mal do filme, que eu tô com raiva, as coisas saem, do que um filme que me arrebata. Porque o filme que me arrebata, eu não fico nem prestando atenção do porquê ele me arrebatou. Eu quero me entregar. E esses dois fizeram isso, que foi A Substância e, óbvio, eu ainda estou aqui. O A Substância, assim, é até difícil falar, porque realmente durante o filme inteiro eu ficava what the fuck, o que diabo está acontecendo aqui? Ele é muito inventivo, né? Eu falei de Nickel Boys, eu acho que o Nickel Boys na forma como filma, mas a Substância, a história em si, né? Mas também como ele filma isso é inventivo, mas principalmente, né, a história. Eu acho que é óbvio, assim, que como mulher, eu acho que a Substância pesa diferente pra gente, né? Pega diferente. E eu vi muitos comentários de homens que eu falei, claramente você é homem, honestamente. Porque eu acho que só a gente vai entender o quanto a gente é treinada pra se odiar, pra odiar a nossa aparência, pra infelizmente competir uma com as outras, pra querer ter o que a beleza que a outra tem, a inteligência que a outra tem, o quanto a gente tá sempre nesse estado de competição e sendo incentivada a odiar a si mesma, a odiar as mulheres, né? Infelizmente, uma sociedade que ensina todos a odiarem as mulheres, inclusive as próprias mulheres. Então, eu gosto quando o filme coloca isso de forma física, inclusive, né, no embate entre as duas, né, o ódio ali que elas sentem por si mesma, porque as duas são uma só. Então, eu acho muito apropriado que um filme que vai falar ali da autoestima, né, da autoimagem da mulher, do como ela se vê, do envelhecimento, vai ser um terror, porque é um terror. Ele tem uma narrativa envolvente. As atrizes são incríveis. Sim, eu acredito que Demi Moore vai ganhar o Oscar. Queria muito Fernanda, como todo brasileiro, óbvio. Mas eu acho que vai dar a Demi Moore. E eu não acho isso ruim. Eu acho super merecido, assim. Até, assim, de verdade, ela tem construído uma campanha brilhante, assim. E o que ela fala na campanha de verdade, assim, o quanto ela transformou a carreira dela. E o quanto esse filme, claro, é muito pessoal pra ela. E acho que você vê isso ali, você vê o quanto aquela história é um pouco pessoal pra ela, e eu acho isso muito corajoso, muito bonito quando o ator tem a coragem de se entregar tanto a essa vulnerabilidade, sabe? Eu realmente acho a atuação dela brilhante ali. A Margaret Qualley também acho que tá muito bem, né? Mas compreendo ela ter ficado de fora, disputar muito boa esse ano. Mas a Demi Moore, realmente eu acho que ela rouba muito a cena ali. O trabalho de maquiagem realmente ali é incrível, né? Não só no monstro, mas no próprio envelhecimento da personagem. E o gore, né? O quanto ele usa o gore, nossa, aquele final na calçadão ali, né, da fama, nas estrelas ali, o sangue jorrado, enfim, tentando não se dar tanto spoiler, mas aquilo eu achei tão impressionante e fecha o filme de uma forma que ele combina tão bem pro que ele vai construindo. Então, gosto muito da forma inventiva e de usar o terror, né, que é um gênero aí que normalmente não é muito apreciado aí, né, nas premiações, e o terror gore ali ainda por cima, né, para falar dessa substância, né, que é mais implementada entre nós há muitos anos, que é cultivar ódio por si mesma. E eu acho muito corajoso que o filme ele não vai acolher essas personagens, não, ele quer ser explícito mesmo, assim, ele vai mostrar de forma visceral o que é estar dentro da pele, literalmente, de ser uma mulher envelhecendo. Mas eu usaria a substância? Eu usaria sim, se alguém tiver o contato, eu tô interessada.
E ainda estou aqui, ainda estamos aqui. Acho que eu falei um pouco isso quando aconteceu as indicações. Eu acompanho o Oscar desde que eu sou pequena, então esse é um momento muito especial pra mim, assim, ver um filme nacional, ver um filme do meu país indicado na maior categoria da premiação, né, o que é um recorde pra gente. Ver a Fernanda indicada ali 25, 26 anos depois da mãe dela, por um filme do mesmo diretor, né, é muito simbólico, muito bonito, né, e acredito que vamos levar filme internacional sim, então seja lá quem financiou essa campanha de difamação de Emília Pérez, mas que foi principalmente impulsionada por eles mesmos, muito obrigada, viu, porque garantiu o Oscar pra gente e eu não vou achar ruim, né, eu vou chorar muito neste momento, estou já super em clima de Copa do Mundo. Então não vou fingir imparcialidade, não dá pra se afastar. E se não fosse brasileiro, será que você gostaria tanto do filme? Mas e eu gosto por isso. E eu gosto porque essa história diz da gente de uma forma que obviamente nenhuma das outras ali diz. Então é pessoal e graças a Deus que porque a arte é passional mesmo e eu tô super passional em relação a esse filme. Mas em relação ao quanto eu assisti ele, eu assisti... Uma coisa que eu achei muito curiosa é que eu assisti chorando o tempo todo, que eu esperava que eu faria, porque eu sou extremamente chorona. Mas eu chorava não de tristeza, eu chorei de raiva a maior parte do filme. Eu acho que isso toca muito a gente, assim, essa raiva, esse sentimento de ódio de que isso aconteceu, de que ali a gente tá vendo a história de uma família, mas que a gente sabe que são milhares de famílias que não puderam enterrar os seus mortos. E o jeito que o Walter filmou isso, sabe? É bilionário, mas não tem como não defender, mesmo, assim. A cena que o Rubens é levado, assim, que eles vão fechando aquela cortina, vai se criando aquele ambiente vermelho, claustrofóbico, aterrorizante, pesa demais pra gente. Assim como quando a Eunice é levada também, né, que a gente fica totalmente ali no escuro com ela, ouvindo apenas gritos e sem ter a menor noção do que está acontecendo. Então ele constrói essa atmosfera de ausência, né, de medo e de ausência muito bem. E uma parte que me toca muito em como ele mostra essa ausência é a casa. Assim, quanto aquela casa parece que tem um sentimento para eles antes, né, das boas memórias. Então eu acho muito importante que a gente passe um bom tempo ali do filme vendo como é que era a dinâmica daquela família, vendo o Rubens com a esposa e as crianças, porque a gente entende a falta, o que aquela ausência significa, a gente entende o quanto há de memórias naquelas pessoas, claro, mas naquela casa também, porque depois, né, quando ele não está mais lá, ele ainda está aqui pra gente também que está assistindo, parece, porque a gente consegue entender o peso que aquele homem que causou tantas boas lembranças naquela casa ainda está em cada ambiente ali, mesmo com a ausência. E eu acho uma das coisas cruéis, assim, que o filme mostra isso, né, que quando alguém desaparece, né, parece que é pior do que uma morte, porque ainda há uma esperança, a pessoa ainda está ali de certa forma, mas não só como uma lembrança, como uma memória, mas como de uma falsa esperança e de uma angústia. E essa angústia, ela é tão sentida na forma como ele filma essa casa, essas crianças, mas principalmente a Fernanda, né, que, assim, isso eu posso ser imparcial, sim, porque acho que realmente ela mereceu demais essa atuação ali, né, o quanto essa angústia está nela o tempo todo, esse medo e o reaprender, né, o reaprender, porque agora ela tem ali 5 filhos, né, para criar sozinha, então é um reaprender a viver, e isso que eu falei lá no início, no outro vídeo, que é buscar o que não é inferno dentro do inferno, o quanto ela tá ali o tempo todo vivendo aquele inferno interno que a gente vê pela expressão facial dela, pela voz, às vezes embargada, e o quanto ela está tentando buscar ali o que há de força, o que há de vida, para conseguir manter aquela família, né? E eles ainda estão lá, né? Eles estão vivendo, eles precisam seguir a vida. Então é muito bonito o quanto ela constrói isso, o quanto o Walter constrói isso. E eu falei da casa, porque a cena que eles deixam a casa depois, aquilo me destruiu tanto, porque eu acho que deixar aquela casa tão vazia, sem os móveis, sem construir a identidade daquela casa que construiu aquelas memórias,
aquilo me destruiu tanto que aquilo acho que foi pra mim, e eu percebo que é pra personagem da Fernanda também, o momento que você sente que ele não vai voltar. Acabou. E ele faz isso sem uma palavra. Ele faz isso mostrando uma casa vazia. Então eu tô emocionada de falar que não vai. Então, de verdade, assim, tô com os olhos marejados, porque realmente esse filme me emocionou demais. Ele ainda me emociona quando eu lembro dele, o que tá acontecendo, toda essa comoção. Me emociona muito, é muito bonito ver as pessoas voltando aí ao cinema, ver as pessoas com orgulho do cinema nacional, né? Pra quem sempre acompanhou, é muito bonito ver isso. E é esse filme belíssimo, assim. E aí pulamos para o final, com a cena da Fernanda Montenegro simplesmente parada em frente à TV, que é impressionante, cara. É uma cena de, sei lá, talvez 1 minuto, menos de 2, talvez, sem uma fala, que a gente entende porque ela é Fernanda Montenegro, porque que ela consegue emocionar a gente sem nem precisar abrir a boca, é impressionante. Então eu realmente acho um filme primoroso e tô muito emocionada. Ainda estou aqui torcendo, continuarei sempre torcendo pelo cinema nacional. Mas é um Oscar muito, 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 muito especial pra mim. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Leia aí na legenda, vou deixar os meus palpites. E quem eu acho que vai ganhar, quem eu gostaria que ganhasse na legenda desse e do outro post, que ele está dividido em 2 partes, né? E é isso. Vamos lá, Emília Pérez. Eu realmente achei que eu fosse gostar de alguma coisa do filme, porque, bom, ganhou o prêmio do júri em Cannes, de cada 13 Oscars. Falei, bom, deve ofender 35 minorias, mas estadunidense e europeu tá pouco se fudendo pra isso. Então, deve ser extremamente ofensivo para muitas minorias, mas deve ter alguns bons aspectos técnicos, né? E é musical, eu gosto muito de qualquer musical. As pessoas falam, ai, não é natural, porque quem fica dançando e cantando na rua, eu acho errado que não é natural que a gente fique cantando e dançando na rua, a gente deveria fazer isso. Então, acho que a vida é melhor no musical. Mas musical empolga. Achei, tipo, um musical latino, né, ele ia ter umas músicas que empolgam, ele ia ter umas cenas eletrizantes, contagiantes, que você fica energizado. Mas as músicas não empolgam, porque há um problema de ritmo nelas. Há um problema de ritmo nas músicas latinas do filme. Há um problema de ritmo na montagem do filme como um todo. Porque acho que a música que mais empolga é a El Mal, que é a que tá indicada, que provavelmente vai ganhar. Mas ela tem um problema que várias das músicas do filme têm, que elas não parecem estar bem costuradas na narrativa. Elas parecem meio soltas, simplesmente o diretor pensou numa cena legal e quis encaixar ali, mas não é tão bem costurado. Além disso, a letra da música, né, a parte que é uma música supostamente que há uma crítica social ali, mas é um nível de crítica social que faz o Padilha parecer um gênio nas críticas sociais dele. Desculpa, eu enfatizei o ritmo, porque eu acho absurdo um musical não ter ritmo, eu acho absurdo um musical latino supostamente não ter ritmo, porque a gente entende, né, de dar ritmo para as coisas, mas não fomos nós latinos que fizemos o filme. E a mesma questão da crítica social é claramente um branco europeu que se informa basicamente por manchetes, enfim, fazendo crítica social, aquela coisa batida do ai, todo mundo é corrupto, os políticos são corruptos, não sei o que, são corruptos. E aí, é extremamente contraditório também, porque eu não quero dar muito spoiler, mas é uma coisa meio Batman ali, sabe? Batman combatendo o crime de Gotham, sendo que a família dele é a principal responsável pela desigualdade social que causa o crime em Gotham. É uma coisa meio semelhante ali que rola com a Emília Pérez. E a personagem da Carla Sofia Gascon, a Emília Pérez, ela é tão problemática nessa questão aí da comparação que eu fiz com Gotham, que é tipo, eu me tornei uma pessoa melhor e eu vou melhorar o mundo ao desfazer todas as coisas horríveis que eu mesma fiz. E é extremamente machista com a personagem da Selena Gomez. Na verdade, eu acho que a abordagem dada pro personagem da Selena Gomez é extremamente problemática, muito. Mas a Emília Pérez é realmente a personagem mais problemática, e a questão trans que tá todo mundo falando, assim, literalmente tem um momento do filme que trata como se a personagem fosse meio homem, meio mulher. O porquê, o motivo da transição, como a transição acontece, o
ser visto como uma salvação para uma população que é uma das que tem as menores expectativas de vida do mundo. E falando em Selena Gomez, meu Deus, que bichinha ruim. Duolingo, fia. 3 semanas de Duolingo, você tava falando espanhol melhor do que você fez nesse filme. E aí uma coisa que eu não consigo entender, porque eu li uma outra crítica pra entender o que as pessoas viram de bom nisso. E uma das coisas é que essa coisa exagerada, que eu nem achei tão exagerada assim, né? Uma coisa meio novelesca. Mas por que eles perderam a oportunidade disso? Eles queriam fazer uma coisa novelesca, usar atores da Televisa, usar atores mexicanos, que são, sei lá, os maiores experts em novela que existem. Mas aí eles usaram atores que nunca provavelmente nem viram uma novela na vida. A única atriz mexicana do filme tem nem 10 minutos de tempo de tela, por quê? Mas de todos os 13 Oscars, tem 2 que eu acho mais problemáticos. Um é fotografia, porque é um filme sobre o fucking México, eu esperava cores, eu esperava coisa vibrante, viva. E é um filme opaco, escuro, sem vida. E eu não sei, mas aí pode ser um problema na minha projeção, porque realmente tinha algumas cenas que estavam muito escuras, mas muito escuras, a ponto de não conseguir ver direito. Eu falei, não é possível que o filme é tão escuro assim. Então pode ser que tenha ocorrido algum problema com a minha projeção, sei lá, com a projeção da sala que eu vi, enfim, whatever, não sei. Me falem aí se vocês também acharam que o filme é muito escuro, opaco, sem vida, uma fotografia inexplicável, ou se realmente eu vi errado. E o outro é roteiro. Ok, quando um melodrama, uma coisa bem novelesca, é normal que vão ter muitos acontecimentos, muitas situações absurdas, então é normal que tenha alguns dos roteiros que a gente sinta que não está bem contextualizado, que passa muito rápido, né? Enfim, são roteiros que às vezes isso acontece. Vendo Almodóvar, por exemplo, às vezes isso acontece. Mas esse, assim, nem acontece tanta coisa assim. Mas parece que nada é bem desenvolvido. Tem um acontecimento, não é bem desenvolvido, passa para outro que não é bem desenvolvido, passa para outro que não é bem desenvolvido. Não causa movimento, não tem aquela coisa de uma trama narrativa que envolve o público. Um romance, por exemplo, né? Tem 2 romances basicamente ali e em nenhum dos 2 você sente o porquê. Porque essas pessoas se apaixonaram. Elas estão apaixonadas por personagens que nem foram bem desenvolvidos, mas é isso, engole aí, é isso. Aceita que essas pessoas estão apaixonadas e é isso. Isso acontece o tempo todo. E aí eu acho que justamente por passar por esses vários acontecimentos sem muito contexto, sem muita costura, tudo é muito dito na fala e não são bons diálogos. Então parece que o filme inteiro tem gente falando coisa óbvia que não tá nem bem escrito no formato de diálogo. Assim, de novo, tem muita crítica social ali, que são umas falas muito pobres, assim, algumas vergonhosas. Eu lembrei um parênteses aqui, uma vez eu estava em Tiradentes e eles começaram a sessão, eles apresentaram a equipe do filme, eu notei que eu estava sentado na mesma fileira que parte da equipe do filme, que estava do meu lado. E o filme era terrível, o filme era muito, muito ruim. E aí eu ficava assistindo o filme com a mão no rosto, assim, afundando na cadeira, eu tava com vergonha porque que tá na mesma fileira que eu queria tentar dar uma disfarçada, pra eles não ficarem ofendidos, coitados, né? Nem, não tem culpa de ter trabalhado num filme ruim, às vezes, mas eu olhava ao redor e tava a sessão inteira, tava todo mundo meio que afundando na cadeira, assim. Nesse eu não pude ver as outras pessoas, porque tinham, sei lá, 5 pessoas, além de mim, numa sala enorme, pra ver a reação delas, mas eu queria ver. Mas tem partes tão ruins do roteiro, mas tão ruins, que imediatamente me remeteu a essa sessão, assim, que parecia um roteiro escrito por uma criança que, sei lá, montou uma peça infantil na escola. Mas vamos finalmente às indicações que eu acho que foram merecidas. Né? Tem a canção A El Mal, que eu já falei que, veja bem, eu não disse que é uma boa música, eu não disse que merece ganhar, provavelmente vai, mas eu não disse que merece. Eu não sei, eu preciso ver as outras músicas indicadas, que eu nem lembro da maioria. Nem vi os filmes da maioria. Mas é a música que mais empolga do filme. Mas não é nem a música que eu mais gosto do filme. A música que eu mais gosto do filme é uma chamada Para, eu acho. Que a letra é extremamente preconceituosa e, de novo, crítica social pobre. Mas a música em si achei até aquilo legalzinho, tá? Acho que talvez eu indicaria ela no lugar. Sei lá, enfim.
A Carla Sofia Gascon, apesar de ofender 35 minorias, de ser um ser humano escroto, aparentemente, ela não parece ser uma boa pessoa, né? Claramente. Mas ela é uma boa atriz. Quer dizer, eu não vi outros filmes dela, mas eu acho que ela tá muito bem. Eu gosto da atuação dela. E a Zoe Saldanha, que realmente é a melhor coisa do filme. Assim, fez demais por um personagem que não tem a menor profundidade, porque nenhum ele tem. E aí, sobre a questão, ela é coadjuvante, ela é protagonista, aí é um ponto que eu discordo um pouco da maioria das pessoas. Eu acho que é um coprotagonismo. As duas são protagonistas. Mas é comum que o filme vai escolher só um como protagonista e vai fazer isso de colocar na categoria que tem mais chance, gente. Sempre foi assim. Isso tem acontecido, inclusive, na categoria de ator, né? Que tem dois coprotagonistas e aí colocaram um para coadjuvante para ele ter mais chance de ganhar, ele vai ganhar também. Mas eu não acho que a Emília Pérez é coadjuvante. Não acho que aquela Sofia Gascon é coadjuvante, não. Acho que ela é protagonista. Então, não acho que é uma inversão. Se fosse o contrário, eu acho que seria bem problemático também. Assim, então, entendo a Carla Sofia Gascon tá como protagonista e terem colocado a Zoe Saldanha, que também é protagonista, como coadjuvante, pra ela ter mais chance, porque isso acontece sempre, é a história da campanha do Oscar e, enfim, pra mim isso não é um problema, eu vou fingir que ela ganhou por Avatar, não porque ela não tá boa no filme, ela tá, mas pelo amor de Deus, esse filme ganhou Oscar, então eu vou fingir que ela ganhou por Avatar e tá tudo certo. No mais, vou fazer como a Paris Filmes está fazendo na campanha do filme e falar: vá assistir e tire suas próprias conclusões. Meu marido gostou, não sei porquê. Ele falou que achou a história emocionante. Enfim, tem gente que gosta, né? Fale mal com propriedade. Vá assistir o filme, né? Ou não, né? Tem essa também. O diretor, né, falou que não precisava ir no médico pra estudar pra fazer o filme, mas a gente também pode falar mal sem assistir, né? Não tem problema. Nós somos brasileiros, somos passionais e esse ano temos mais motivo para ser. No mais, estaremos levando a Gaviões da Fiel para a porta do teatro, caso ainda estou aqui e não ganhe pelo menos filme internacional.